Olá, pessoal. Eu sou a professora Bruna Barreto, da Unime Itabuna, e vou ministrar uma aula sobre técnicas anestésicas intraorais para a disciplina de Clínica Integrada 1. Para os alunos que não me conhecem, eu vou deixar disponível um breve currículo. Bom, antes da gente iniciar as explicações sobre as técnicas anestésicas na cavidade bucal, vamos relembrar um pouquinho sobre o nervo responsável pela sensibilidade da face, o nervo trigêmeo. O mesmo apresenta 3 ramos: o oftálmico, o maxilar, o mandibular. O nervo trigêmeo é um nervo de uma função mista, tanto motora quanto sensitiva, com predomínio da função sensitiva. A parte motora do nervo trigêmeo é formada por fibras pertencentes ao ramo mandibular. O nervo mandibular vai conferir motricidade aos músculos da mastigação, que são o masseter, o temporal, o pterigóide lateral, o pterigóide medial, além também de emitir ramos nervosos para os músculos milioide, ventre anterior do músculo digástrico. Ele é formado por ramos todos sensitivos, denominados nervo nasociliar, nervo frontal e nervo lacrimal, dispostos respectivamente nas posições medial, intermediária e lateral do interior da órbita. Para a odontologia, a gente não costuma utilizar anestesia desse ramo oftálmico do nervo trigêmeo. Bom, já o nervo maxilar, ele nos interessa muito em termos de anestesia para a odontologia. Ele tem origem dentro do crânio, sai do crânio pelo fórame redondo e é um nervo exclusivamente sensitivo. Suas ramificações são responsáveis por inervar parte da pele da face, como pálpebra inferior, asa do nariz, lábio superior. A gente tem a região da bochecha também, parte da mucosa nasal, região da mucosa do palato, palato duro e palato mole, todos os dentes do arco superior, região da gengiva, na região da maxila. Bom, e aqui a gente tem o nervo mandibular, que é o terceiro ramo do nervo trigêmeo, que tem divisões, tanto na parte motora quanto sensitiva, e ele é ramificado numa porção principal, com ramificações musculares, que são dos nervos referentes aos músculos pterigóide medial, tensor do tímpano, tensor do véu palatino, todos motores, um ramo meníngeo, que é para a função sensitiva. Na divisão anterior desse nervo, a gente tem o nervo massetérico, que também tem função motora, nervos temporais profundos, anteriores e posteriores, que vão para a região do músculo temporal e também tem função motora, nervo bucal, função sensitiva, que vai para a região de bochecha, vai dar sensibilidade na região da bochecha, mucosa jugal da bochecha e pele. Nervo pterigóide lateral, que vai inervar a musculatura do pterigóide lateral e também tem função motora. E a divisão posterior do nervo mandibular, a gente tem o nervo aurículo-temporal, que é de função sensitiva, o nervo lingual, que vai inervar os 2 terços anteriores da língua, dando função sensitiva também, e o nervo alveolar inferior, que é um nervo motor e nervo sensitivo. Lembrando que o alveolar inferior, a parte que interessa para a odontologia, é a sensibilidade que ele permite ao osso e aos dentes, que a gente vai anestesiar. O alvéolo inferior, ele tem algumas subdivisões, alguns ramos. A gente tem o nervo mentoniano, que é o ramo dele, que inerva a pele do mento, lábio inferior e gengiva vestibular dos dentes inferiores. Já o nervo incisivo, ele vai inervar os dentes e a gengiva dos dentes anteriores e inferiores. O nervo bucal, que eu já tinha citado, ele inerva a pele das bochechas e as gengivas de premolares e molares. Nervo aurículo-temporal inerva a glândula parótida, o tímpano, o meato acústico interno, o pavilhão da orelha e parte posterior da TM. O nervo lingual, ele inerva a mucosa da língua de todos os dentes inferiores
glândula submandibular e sublingual e mucosa do assoalho bucal. Bom, e também é responsável pela inervação do periodonto, do lado vestibular, dos dentes premolares e anteriores. E, em alguns casos, o nervo alveolar inferior cruza a linha mediana, inervando estruturas do lado oposto. A gente fez a introdução sobre o nervo trigêmeo e agora vamos falar sobre técnica anestésica. Qual é o objetivo da gente administrar um anestésico local? Proporcionar analgesia clinicamente adequada, sem aumentar desnecessariamente o risco de provocar qualquer complicação imediata ou tardia no paciente. Isso segundo a Malamed em 2001. Bom, quando a gente administra um anestésico local, a gente quer que ele não seja irritante para o tecido, que ele seja reversível, ou seja, ele não deve causar qualquer alteração permanente na estrutura dos nervos. A sua toxicidade sistêmica deve ser baixa. Ele deve ser eficaz, efetivo, né? Fazer a parte da perda de sensibilidade. O tempo de início da anestesia deve ser o mais breve possível. A duração longa o suficiente para a gente complementar o nosso procedimento. Então, tem que ter uma duração adequada, mas que não seja tão demorada ou irreversível. Ação em uma área determinada e manutenção da consciência e da ação muscular. Técnica anestésica. A gente tem infiltração local, que faz parte de anestesias terminais. Ela pode ser conhecida também como terminais infiltrativas, em que a ação do agente anestésico vai se dar pela infiltração nos tecidos através de injeções locais. Tem também bloqueio troncular. O anestésico é depositado no nível do tronco nervoso, insensibilizando várias áreas por ele inervadas. E a gente também tem o bloqueio regional. O bloqueio regional, a gente tem um ramo nervoso que é insensibilizado, promovendo a anestesia da região por ele inervada. Bom, um exemplo do troncular, quando a gente faz anestesia do nervo mandibular, através de técnicas de Golgi ou roseanecnose, em que a gente pega todo o tronco deste nervo e vai anestesiar todos os seus ramos. Agora, outro exemplo, bloqueio regional, no caso de bloqueio regional, é anestesia do nervo mental. A gente faz anestesia de um nervo que é ramo do mandibular, que é ramo do alveolar inferior, que é ramo do mandibular. Então, a gente está fazendo uma anestesia mais local. Vou explicar um pouquinho agora sobre infiltração local ou terminais infiltrativas, que é a mesma coisa. Terminais infiltrativas. Submucosa. Quando a solução anestésica é depositada no tecido mole que cobre a zona a intervir. Um bom exemplo disso é quando a gente tem, por exemplo, uma biópsia em região de mucosa labial inferior, como está mostrando a imagem, né? A nossa anestesia pode ser local nessa região e é chamada de submucosa. A gente penetra apenas na região da mucosa, a agulha angulada, 45 graus, penetração da agulha mínima, mas de forma a anestesiar o tecido que eu quero. Por exemplo, numa biópsia eu tenho que penetrar um pouco mais para tirar a lesão em profundidade também. E aí eu evito fazer, por exemplo, um bloqueio regional, um bloqueio de nervo mental, sem necessidade, porque a quantidade de anestésico aí na submucosa é menor. Das terminais infiltrativas, a primeira a ser citada é a técnica supraperiosteal, que o nome já cita, é acima do periósteo. A gente vai fazer uma infiltração de anestésico na região de mucosa. A gente não penetra de forma profunda a ponto de perfurar o periósteo, porque isso torna a técnica muito dolorosa. E a região que a gente quer que anestesie são a polpa e raiz do dente, o periósteo, o tecido conjuntivo, a mucosa vestibular. As indicações, geralmente é para tratamento pulpar, restaurador e cirúrgico com regiões circunscritas. São regiões mais limitadas, pequenas. Geralmente a gente indica para um dente só apenas.
Como é que funciona essa técnica, né? A nossa inserção tem que ser na altura da prega mucobucal, fundo de sulco. Quando a gente puxa, né, distende a mucosa jugal ou distende o lábio do meu paciente, existe uma interseção que a gente chama de prega mucobucal. Essa interseção, a gente, né, tem a gengiva inserida e a mucosa jugal, que é a gengiva frouxa, né, na qual a gente pode conseguir inserir a nossa agulha de forma mais branda, sem muita resistência. O ideal é que a gente vá sempre paralelo ao longo eixo do dente, que a gente quer que anestesie. Após feito isso, a gente consegue uma anestesia local pequena, de no máximo 3 dentes, como visto aqui na imagem. A agulha pode ser curta, o ideal é que seja curta, porque a gente não vai avançar muito com essa agulha, é uma anestesia local, então a quantidade que vai penetrar é muito pouca. Geralmente a gente bota 10 ml, ou 10 ml não, 10 milímetros da nossa agulha, que é metade de uma agulha curta. E a quantidade de anestésico também não é muita, 0,9 ou meio tubete. Aqui é mostrando, né, a nossa técnica, estendendo o lábio superior com o dedo. A gente pode fazer isso também com o afastador de Minnesota. E a anestesia com agulha curta, na região ao longo do dente que a gente quer que anestesie. Lembrando que o bisel da nossa agulha tem que ser voltado para o osso e essa agulha tem que estar paralela ao longo eixo do dente. As anestesias terminais infiltrativas, elas vão auxiliar, né, nos tratamentos restauradores em que a gente tem cáries profundas de dentina, em tratamentos na polpa, como canal, tratamentos gengivais locais. São tratamentos mais restritos àquele dente específico, quando a gente quer só um local de atuação. Outro tipo de anestesia terminal infiltrativa é a intraseptal ou papilar, também utilizada com agulha curta. A gente consegue realizar no septo de 2 dentes. A solução é rapidamente absorvida pela estrutura esponjosa óssea, né? Anestesiando filamentos nervosos terminais, que inervam o alvéolo, a membrana peridental e a câmara pulpar. Ela também pode ser chamada de gengival ou papilar. O local dela é sempre no centro da papila. A direção da nossa agulha é no ângulo reto, como está mostrando na imagem. A profundidade de 2 milímetros, até a gente encostar no osso, até a gente sentir resistência. A quantidade é mínima, 0,2 ml, é muito pouco. E o tempo de ação dela é de 20 segundos. Então, ela atua muito rápido, ela começa a ser feita muito rápido. Um bom exemplo para a utilização da intraseptal papilar é quando a gente faz a colocação de grampos, né, para diques de borracha, que a gente precisa anestesiar apenas a região da papila e o osso ao redor. Então, a anestesia é super local e efetiva para esse tipo de atuação, em que a gente vai precisar restaurar o dente, não precisa anestesiar o dente, mas precisa anestesiar o osso septal e aquela mucosa, aquela gengiva. Mais um exemplo de terminais infiltrativas é a intraligamentar ou peridental, em que a gente anestesia a região de ligamento periodontal. Aí aquela região que fica entre o dente e o osso, né, a interseção. E aí uma anestesia que ela pode vir a lesar as raízes dentais, se feita de forma incorreta. Ela é praticada no tecido esponjoso, entre as camadas corticais. E também a gente pode utilizar quando a gente faz exodontias, por exemplo, em mandíbula, que a gente está fazendo osteotomia, e ao redor do dente a gente consegue inserir a agulha no ligamento periodontal, depois de ter conseguido aquele espaço após a osteotomia. A agulha tem que ser curta, a atuação dela no início, né, o seu local de inserção no sulco gengival, quando você o vê. E em exodontia, se já foi removido, né, a região da gengiva por um retalho, a interseção entre dente e osso, região de ligamento periodontal. A gente sempre procura um lugar mais frouxo para que nossa agulha entre sem tanta resistência para ela não quebrar. Tem que ser uma direção paralela à raiz.
Quantidade mínima também, a gente vai sentir muita resistência na hora de aplicar. Essa resistência, inclusive, que me faz saber que eu estou no lugar correto. Quando a gente tem doenças periodontais, em que o ligamento periodontal está espessado por algum problema, por alguma lesão, essa resistência ela não é tão forte. A gente infiltra e consegue perceber até a distensão do tecido na região. Se estiver infectado, então, quando a gente anestesia intraligamentar, começa a sair secreção purulenta. O tempo de atuação também é muito rápido, por ser uma infiltrativa terminal. Ela já começa a ser feita muito rapidamente, em torno de 20 segundos. Bom, a técnica intrapulpar já é uma infiltrativa em que a gente tem casos, em que a polpa está exposta, a polpa dental está exposta. Como é que ela funciona? Diferentemente de como está nessa ilustração, a agulha dobrada, a gente não pode dobrar a agulha, porque isso tem um risco de quebra, de fratura da agulha, ou até mesmo perda dessa agulha no tecido, Essa agulha pode fraturar no tecido que a gente está injetando. A gente vai angular de uma forma que consiga penetrar a polpa dental. É uma das técnicas mais dolorosas para o meu paciente, mas também a mais efetiva. Se tiver com um paciente com muita dor de dente ou que a anestesia de bloqueio não esteja funcionando de forma adequada, a intrapulpar ela acaba resolvendo o seu problema. Ela é muito rápida, questão de segundos seu paciente já está completamente anestesiado o dente e muito efetiva. O que a gente tem que achar é essa brecha de entrar na câmara pulpar e nos canais, de uma forma que o nosso anestésico se dissemine para todos os canais. Depois disso acontecer, não tem problema nenhum com esse dente na sua atuação, seja para fazer tratamento endodôntico ou exodontia. Bom, a última terminal infiltrativa é a complementar do palato, que vai auxiliar quando a gente já fez, por exemplo, a palatina maior ou a nasopalatina, mas que é uma anestesia na região do palato, para tecido mole e ósseo, em região de premolar. Como essa região ela tem gengiva inserida, queratinizada, e osso apenas, a penetração da minha agulha é mínima. Então, a penetração da agulha que vai entrar, a quantidade de agulha que vai entrar é muito pouca, em 5 milímetros. Lembrando que a angulação é em torno de 45 graus. Quantidade de volume de anestésico é de 0,3 ml, mais ou menos. Lembrando que se for anestésico com vasoconstritor, esse volume deve ser sempre comedido para não ter risco de necrose do tecido. E ela faz uma excelente hemostasia, além de ser uma anestesia muito rápida. Ela começa a anestesiar de forma muito rápida, em questões de segundos. Bloqueios regionais. Bloqueio regional, anestesia do nervo alveolar superior posterior. Bom, nas anestesias dos dentes, na região de maxila, é interessante frisar que o plano oclusal do paciente vai precisar estar formando um ângulo de 45 graus com o solo. Estando dessa forma, a gente agora vai orientar o bloqueio do nervo alveolar superior posterior. Como essa seta azulzinha está mostrando na imagem, a nossa angulação deve estar de 45 graus e a nossa referência é o primeiro molar superior posterior. A agulha vai entrar nesta angulação, tentando chegar à região do nervo alveolar superior posterior, mostrado na imagem. A área anestesiada vai ser o dente terceiro molar, o segundo molar e o primeiro molar superior. Porém, a raiz mesiovestibular, por vezes, é anestesiada pelo nervo alveolar superior médio. E aí você pode precisar complementar com a infiltrativa local essa região de primeiro molar para complementar a anestesia dessa raiz mesiovestibular. Bom, o alveolar superior posterior também anestesia o tecido gengival vestibular da maxila até a região de molares, a parte periodontal dos dentes citados e o osso sobrejacente, o osso alveolar. Também é o osso maxilar nessa região.
Bom, essa ilustração a gente consegue ver o nervo alveolar superior posterior, através da seta verde que está sendo mostrado, né? Na qual ela penetra em região, né, óssea, maxilar, perto de tuber maxilar, para inervar o osso alveolar da maxila até a região dos molares, como tem mostrado na imagem, os dentes, terceiro molar, segundo e primeiro molar. Aquela parte que eu falei da raiz mesiovestibular, a gente consegue ver uma ramificação do alveolar superior médio, pegando essa raiz, né? Pela ilustração consegue mostrar bem. E também pega tecido gengival vestibular, tá? Então, o alveolar superior posterior não inerva a gengiva do palato, mas inerva a gengiva da região vestibular da maxila. Para realizar essa técnica, a gente pode utilizar uma agulha longa, né, de 16 milímetros, e colocar metade da agulha, ou 2/3, ou utilizar uma agulha curta, mas colocá-la quase toda. O ruim da agulha longa é que corre o risco de você fazer uma penetração mais profunda, e aí tem lesão vascular nessa região, né? Tem o plexo pterigoide e tem a artéria maxilar, que pode fazer uma lesão vascular e ficar com equimose nessa região, fazer uma discreta hemorragia interna bem discreta, mas que é ruim para o paciente porque isso aumenta a sensibilidade dolorosa após o seu tratamento. Para a aplicação clínica dessa técnica, ela é bastante utilizada, né, com exudante de terceiros molares superiores. Lembrando que quando a gente vai fazer para terceiros molares, a gente faz uma adequação da técnica. Ao invés de eu infiltrar 45 graus com referência ao meu primeiro molar, eu vou um pouco para distal, perto, na verdade, do meu segundo molar. Eu fico mais na mesial do meu segundo molar, para poder eu conseguir anestesiar de forma mais profunda, para pegar o terceiro molar de forma adequada. Aqui é só um exemplo, né, de como a gente tem que proceder para fazer essa anestesia. Aqui é um afastamento com o afastador de Minnesota. A gente visualiza bem essa prega muco-gengival que fica na região de fundo de vestíbulo. A nossa inclinação de 45 graus se referenciando com o primeiro molar superior. Penetra bem rente a essa prega, nessa junção entre gengiva inserida e mucosa frouxa, né? Com o bisel voltado sempre para o osso. Após a penetração, a nossa infiltração é lenta e gradual, e remoção da agulha também é lenta. Por se tratar de um bloqueio regional, a gente consegue pegar, né, o tecido dentário, ósseo e a parte da mucosa vestibular. Então, a gente consegue pegar, anestesiar toda essa região que a gente está vendo aqui. Bloqueio do nervo alveolar superior médio. Ele inerva primeiro e segundo premolares e a raiz mesovestibular do primeiro molar superior. Também inerva tecido periodontal, isso inclui ligamento periodontal e gengiva, vestibular e o osso sobrejacente. Então, ele vai estar atuando entre dentes, né, região de premolares e raiz mesovestibular do primeiro molar superior, mas também vai estar atuando no osso e na gengiva. Não são todos os pacientes que têm esse nervo alveolar superior médio, mas aqueles que têm, né, eles vão inervar os dentes premolares, raiz mesovestibular do primeiro molar superior. Aqueles que não têm, as ramificações do alveolar superior anterior e alveolar superior posterior é que vão cobrir a inervação dos premolares. Bom, em se tratando de localização do alveolar superior médio, ele é intraósseo e nas terminações finais ele tem ramos para gengiva. A anestesia do alveolar superior médio é feita com agulha curta. A área de inserção dela é na região do segundo premolar superior e a área alvo, né,
é o ápice desse segundo premolar superior, levando em consideração que a gente tem que colocar a metade de um tubete. Existe um detalhe, o osso do arco zigomático, ele inicia aí. E se a gente for muito acima, a gente vai bater nesse osso, fugindo a área que a gente quer anestesiar. E a anestesia não pega direito. Tem que tomar cuidado, que a gente tem que ir, nessa segunda imagem dá pra ver melhor, na linha da divisão mucogengival, um pouquinho acima dela. A gente distende o tecido labial superior, para poder visualizar melhor essa prega mucogengival, e infiltra de forma lenta e gradual a nossa agulha, para quando chegarmos no ápice do segundo premolar, aproximadamente nele, a gente começar a injetar o anestésico. Bloqueio do nervo alveolar superior anterior. Bom, o nervo alveolar superior anterior é ramo do nervo infraorbitário, que é ramo do nervo maxilar. O nervo infraorbitário, ele vai inervar parte de tecido mole, pálpebra inferior, asa do nariz, lábio superior. A parte intraóssea desse ramo do nervo infraorbitário é chamada de nervo alveolar superior anterior. As áreas anestesiadas por ele são os incisivos centrais, né? No caso, o incisivo central e lateral, e canino, do lado que você está anestesiando. A gente também vai anestesiar periodonto, gengiva vestibular e o osso sobrejacente da região maxilar que você está anestesiando. Aqui nessa imagem a gente consegue ver de verdinho o forame infraorbitário, né, onde ele está apontando, saindo o nervo infraorbitário. E aí a gente tem aqueles ramos que eu falei. Pálpebra inferior, que está indo para cima, o que está indo para o nariz é o da asa do nariz, né? E o que está indo para baixo é o que vai inervar o lábio superior. A parte que vocês veem interna, pontilhada, com o número 4, é o nervo alveolar superior anterior. O número 5 são os seus ramos. E aí a gente consegue ter noção, através da segunda imagem, de como é essa inervação para os dentes e para o tecido ósseo. Para bloqueio do nervo infraorbitário, a gente tem como parâmetro a punção na região de primeiro molar, ao longo eixo, paralelo ao longo eixo dele. Lembrando que a gente tem que penetrar um pouco além, então o ideal é que seja uma agulha longa, para que a gente sinta a região óssea, né, que é a região do forame infraorbitário, que é logo abaixo da cavidade orbital. É mais ou menos em torno de 7 milímetros abaixo da cavidade orbital. Qual a nossa referência extraoral, né, para poder avaliar? A gente tem a linha pupilar do nosso paciente, pede para ele olhar para frente, e abaixo dessa linha da pupila do olho do nosso paciente, a gente vai seguir uma linha reta, toca na borda, né, inferior do rebordo orbitário, e começa a medir em torno de 7 milímetros a 1 centímetro. A gente já percebe uma depressão óssea nessa região, que é a região do forame infraorbital. Se a gente quiser um reparo extraoral para poder se basear para a nossa punção. Intraoral, região de primeiro molar. Bom, para que ocorra bloqueio de todos os ramos do nervo infraorbitário, lembrando que o infraorbitário ele tem ramos intraósseos. Quais são os ramos intraósseos dele? O alveolar superior anterior e o alveolar superior médio. Mas para que a gente consiga anestesiar esses ramos de forma adequada, como a gente está falando do alveolar superior anterior, é necessário que a solução anestésica seja depositada na entrada do forame infraorbital e caminhe para o seu interior, anestesiando dessa forma esses ramos, o ramo alveolar superior anterior que a gente está falando, e se existente o médio. Quando a solução não penetra dentro do canal infraorbital, ocorre bloqueio apenas dos ramos nervosos terminais do nervo infraorbital, palpebral inferior, nasal lateral e labial superior, dando a sensação de anestesia dos tecidos moles locais, né,
porém sim o bloqueio pulpar dos incisivos caninos e premolares que a gente quer com a anestesia dos alveolares que a gente citou. Bom, o bloqueio do nervo facial ele está indicado para casos de procedimentos odontológicos que envolvem os dentes e tecidos locais, nos casos de infecções localizadas na região de maxila, como forma de bloqueio mais distante, né? E quando as injeções supraperiosteais locais foram ineficazes, devido a um osso cortical extremamente denso, geralmente pacientes mais idosos. Deve-se sempre haver em consideração a possibilidade de superposição da inervação ou da mesma cruzar a linha média, sendo necessário bloqueio complementar contralateral. Nos casos de penetração excessiva da agulha, pode ocorrer a difusão do anestésico para o interior da cavidade orbital, ocorrendo assim a paralisia dos nervos motores extrínsecos do olho. Esse tipo de complicação, apesar de pouco frequente e geralmente não trazer sequelas, representa uma experiência bastante traumática para o paciente, que não é legal, né? O paciente ficar, às vezes, ou com visão turva ou com uma oftalmoplegia, né, temporária, por conta de anestesia demais dessa região e penetração para a cavidade orbital. Aqui a gente tem a imagem exemplificando vários problemas dentários, né, de cárie extensa, nos incisivos centrais, incisivo lateral do lado direito, canino, outro premolar também com cárie. Então a gente tem múltiplos dentes a serem tratados. E aí a gente pode lançar mão sim do bloqueio regional, do alveolar superior anterior, bilateral. Porque se eu fizer só de um lado, quando eu for tratar o outro lado, não está anestesiado. Então eu tenho que anestesiar o lado direito e esquerdo. Bom, bloqueio do nervo nasopalatino. Ramo do nervo maxilar também, né? Ele vem da parte do esfenopalatino, que vai para a região anterior, de palato duro, e vai inervar tanto o tecido mole quanto o osso na região de palato duro. Eu não estou citando inervação dentária, mas sim osso do palato duro, de canino a canino. Então, a gente tem que fazer essa complementação quando a gente quiser atuar na região de palato duro dos dentes anteriores. Como é que eu procedo a minha anestesia? A técnica chamada de perfuração única, a gente vai infiltrar ao longo eixo do dente, né, do incisivo central, pode ser o 11 ou o 21. O nervo ele se localiza na papila, né, bem perto da papila interproximal dos incisivos centrais. E se a gente funcionar nessa papila, nessa região, né, interceptal, a gente pode estar funcionando em cima do nervo e lesionando ele. Então a gente pode fazer a anestesia mais lateral. O ideal é que a gente faça essa anestesia mais lateral a essa posição que ele se encontra. É uma quantidade pouca de anestésico, porque a gente vai estar lidando com tecido gengival bastante aderido, com a profundidade pouca também, de 3 a 5 milímetros. E esse tecido gengival também pouco vascularizado, se a gente fizer anestesia com vasoconstritor e fizer grandes quantidades, além de ser muito doloroso para o nosso paciente, pode correr risco sim de necrose tecidual da gengiva inserida. O ideal é que a gente antes anestesie, né, com um anestésico tópico, para que não doa tanto, porque é uma anestesia que incomoda bastante o nosso paciente. E se possível fazer com agulha curta, para que não hajam torções da agulha ou fraturas. Não há necessidade, inclusive, de que seja uma agulha longa. A gente não vai precisar de que seja uma agulha longa, até porque a profundidade de penetração é pouca e mínima. Um exemplo para a atuação dessa técnica anestésica é quando a gente vai trabalhar na região anterior, de palato duro, intervenções cirúrgicas, por exemplo, como tracionamentos dentários, ou exodontias de dentes supranumerários ou de dentes inclusos ou impactados em região de palato. Aqui nós temos um caso
de um canino incluso em região de palato, que para a gente ter esse acesso cirúrgico, a gente precisa fazer essa anestesia do nervo nasopalatino. Bloqueio regional do nervo palatino maior. O nervo palatino maior, ele vai inervar a região de tecido ósseo do palato duro, né, até canino. A gente vê essa setinha vermelha, setinha não, traço vermelho, em região de canino, que a partir daí já é inervação do nervo nasopalatino citado anteriormente. Então ele vai inervar de molares a caninos, tecido duro ósseo e tecido gengival. Bom, qual é o trajeto nervoso desse nervo? Ele sai, né? Ele é ramo do maxilar, então ele sai do forame redondo, vem pela fossa pitérico-palatina e aparece na cavidade bucal através do canal palatino maior. A abrangência do nervo é a gengiva lingual citada, de molares e caninos, e tecido ósseo. Como é que funciona a nossa anestesia? A gente vai aproximar a agulha pelo lado contrário para poder visualizar os tecidos. Antes a gente inspeciona com o dedo para sentir essa depressão que é perceptível, né? É um forame, então a gente quando pressiona com o indicador, a gente percebe uma depressão na região próxima ao segundo molar superior. Ela fica geralmente à distância de uns 6 a 7 milímetros, uns 6 milímetros da margem, né, cervical do segundo molar superior. E a gente caminha com o dedo e sente uma depressão, sente como se fosse um buraco naquela região. A gente pode fazer anestesia tópica, né, colocar, secar a mucosa, fazer a limpeza da mucosa e depois colocar anestésico tópico com cotonete. Após essa anestesia superficial, a gente vai ao lado contrário, né, no lado oposto, introduzir a nossa agulha. Na imagem parece que a agulha foi totalmente introduzida, o que não deve ser feito. Na verdade, a gente usa uma agulha curta, mas ela deve penetrar uns 5 milímetros no máximo, porque a gente não vai entrar no forame, a gente vai anestesiar os tecidos moles ao redor dele, para que pegue essa região de nervo palatino maior e a gente consiga fazer a anestesia da região que ele se inerva, que ele se ramifica. É interessante frisar que essa anestesia ela tem que ser muito lenta, primeiro porque é muito dolorosa, segundo que se for muito rápida, ela acaba ficando local demais e não se espalha para a região que a gente quer. Às vezes a gente quer a gengiva dos molares todos e premolares, e aí se a gente não fizer de forma lenta e gradual, ela não vai atingir todo esse final do ramo do nervo. Mas um bom exemplo para a utilização desse tipo de anestesia são cirurgias que precisam ser necessária anestesia da região de tecido mole, em região de palato duro e tecido ósseo também. Então a gente está aqui com um exemplo de um dente incluso com a face dele, né, a face oclusal dele para a região de palato duro. E o seu acesso tem que ser pela região de palato, então a nossa anestesia deve ser também palatino maior. E aqui a gente consegue ver a evolução dessa cirurgia. A gente tem, na verdade, um premolar incluso, né? E aí, para a gente fazer esse tipo de cirurgia, tem que anestesiar o palatino maior. Outro bloqueio regional importante é o bloqueio do nervo mentual. Agora a gente já está indo para a mandíbula. Bom, essa região, né, a gente tem o forame mentual, que sai o nervo mentual, que é esse nervo que a gente está vendo pela setinha aí, azul. As áreas que ele vai inervar é só tecido mole. Bota isso e grava, anota, é só tecido mole. Ele vai inervar a mucosa vestibular anterior, né, dessa região até a linha média, tecidos moles do lábio inferior e mento. Tudo tecido mole. Ele não vai inervar a polpa dos dentes, ele não vai inervar osso. Como é que funciona a técnica da anestesia do nervo mentoniano? A gente tem que ter uma agulha curta, né? Porque a distância entre a prega mucogengival
e a região que a gente quer atingir, que é o forame mental, é muito pequena, então não há necessidade de muita penetração, tanto que a nossa profundidade de penetração é de 5 a 6 milímetros no máximo. A localização da penetração da agulha é entre os premolares inferiores, do lado que a gente quer anestesiar. E o volume de anestésico é 1/3 do tubete. A gente não precisa anestesiar com grande quantidade de volume de anestésico. Ele inerva, né? O nervo ele tem o forame mental e ele vai inervando para a região anterior. Então a gente pode anestesiar daquela forma que vocês visualizaram, que estava meio que paralela ao longo eixo dos premolares, como também eu posso anestesiar uma forma levemente inclinada após a distensão da mucosa labial, né? E a gente vai penetrar entre os premolares na região da prega mucogengival, em fundo de vestíbulo. Existe uma confusão, né, que é feita, que é com relação à anestesia do nervo mentoniano, em achar que anestesiando esse nervo consegue anestesiar os incisivos. Mas, na verdade, o nervo alveolar inferior, esse tá tudo de amarelinho, né? Ele se ramifica na altura dos premolares em nervo mentoniano, que vai sair pelo forame mental, e em nervo incisivo, que não sai, que ele fica intraósseo. O nervo incisivo intraósseo, que é ramo do alveolar inferior, ele vai inervar os dentes dessa região e o osso. Nessas imagens, a gente consegue ver melhor, né, na primeira imagem, essa ramificação do alveolar inferior, que vem de lá de dentro, né? E aí chega na altura do forame mental, ela vai ter uma ramificação para tecido mole e uma ramificação para a parte intraóssea. Essa parte intraóssea, que já está na segunda imagem, que vai inervar o osso da região dos incisivos, o periósteo e os dentes, da parte pulpar, né, inervação pulpar dos dentes, é chamado de nervo incisivo. Mas como é que a gente anestesia essa região, então? A forma mais correta de anestesiar essa região é a gente estendendo o tecido do lábio inferior na região da prega mucogengival, mais próximo ao ápice, né, desses dentes, da raiz desses dentes. E aí a gente vai conseguir a anestesia do tecido ósseo e do incisivo central, lateral e canino, do lado que a gente está anestesiando. Bom, agora a gente está indo para o famoso bloqueio do nervo alveolar inferior. Por que famoso? Porque ele é um dos mais difíceis de se obter êxito, né? Que a gente ainda tem que aprender com o tempo. Existem algumas técnicas, né? E a peculiaridade maior é que a gente tem que achar essa região de forame mandibular, essa região de língua da mandíbula, onde entra o nervo alveolar inferior intraósseo, né? A parte interna da mandíbula. E quais são os seus ramos? Só para frisar. O alveolar inferior tem ramo promilioidal, ramos dentais, ramos ósseos, ramo do nervo mental, que eu já citei, e o ramo incisivo. Quando a gente anestesia apenas a região de alveolar inferior, a gente vai anestesiar os seus ramos, citados anteriormente, que é a polpa dos dentes inferiores até a linha média. E quando a gente fala da mucosa vestibular, a gente está citando a mucosa vestibular que está à frente do forame mental. Nessa linha, nessa região, não está uma sombra, né, uma coisa mais acinzentada. Essa imagem acinzentada é onde ele está cobrindo a anestesia do alveolar inferior. Posterior ao forame mental, a gente não tem a cobertura do nervo alveolar inferior. A gente não tem anestesia através do nervo alveolar inferior. Então, essa mucosa vestibular de molares não é anestesiada através da anestesia do nervo alveolar inferior. É importante frisar isso. Devido à proximidade do nervo alveolar inferior com o nervo lingual, que passa perto dele, né? Durante sua anestesia, a gente pode acabar anestesiando o nervo lingual, e é muito comum que isso aconteça. Quando há anestesia do nervo lingual, consequentemente, né, devido à nossa anestesia do nervo alveolar inferior, a gente consegue um bloqueio também da região dos 2/3 anteriores da língua,
assoalho de boca e tecidos linguais e periósteo na região lingual da mandíbula. Isso se a gente conseguir pegar o nervo lingual. Bom, nessas imagens a gente consegue visualizar a ramificação intraóssea do nervo alveolar inferior, como ela penetra, né, no osso alveolar mandibular e nos tecidos, né, dentários. Tem a ramificação do milioide, que eu citei, que a gente consegue visualizar na primeira imagem, que está ali abaixo, logo abaixo aqueles ramos, que vai inervar o músculo milioide e ventre anterior do digástrico. Lembrando que esse nervo milioide, que é ramo do alveolar inferior, é uma parte motora dele. Ele também inerva a região do mentual, já citado anteriormente, e incisivos. Esse raminho que está vindo à frente ali do nervo alveolar inferior, pintadinho de branco, né? Porque o alveolar inferior está de amarelo na primeira imagem, é o ramo bucal. E aquele raminho que está acima, que está passando por cima do alveolar inferior, é o ramo lingual. Nenhum dos dois são ramos do alveolar inferior, nem o bucal nem o lingual. Mas o lingual, por estar passando anteriormente ao alveolar inferior, na sua região de penetração, né, na mandíbula, que é o forame mandibular, na hora da gente anestesiar, a gente acaba, por vezes, com a infiltração de anestésico, pegando o nervo lingual. Já o bucal a gente não pega, a gente tem que anestesiar de forma à parte, que eu vou explicar lá na frente como é que funciona isso. Bom, agora a gente vai entender por que eu falei que é famoso esse bloqueio do nervo alveolar inferior. Porque é difícil a gente conseguir chegar nesse ponto de referência, principalmente quando não tem muita experiência. Esse ponto de referência que a gente está vendo aqui é a região de fundo, né, posterior aos molares inferiores, né? Para a gente levar em consideração, a gente tem que ter noção que a gente está na metade da incisura coronoide da mandíbula, ou 1 centímetro acima do plano oclusal, e a gente tem que ter noção da linha oblíqua da mandíbula. Vai palpar a linha oblíqua da mandíbula com o indicador ou com o polegar. Posterior aos dentes molares, né, a gente tem a ráfia pterigomandibular, que é onde a gente posiciona o polegar, e se tratando do lado direito do paciente. Nesse posicionamento do polegar, a gente pode fazer a técnica direta e indireta para fazer a punção. E aí a gente vai ver lá na frente cada casinho explicado de forma detalhada. Bom, como é que funciona essa técnica indireta, né? Aqui é uma ilustração meio bizarra, né? Mostrando um dedo. Na verdade, é mais ou menos isso que funciona mesmo. A gente posiciona o polegar ou o indicador na região de trígono retromandibular, posterior aos molares. A gente vai perceber que tem uma triangulação no osso posterior aos molares, né? E aí a gente palpa essa triangulação. É nessa triangulação que a gente vai ter a marcação do lugar que a gente vai inserir a nossa agulha. Como é que isso vai funcionar? A gente fala que a gente vai nas 2/3 do dedo, né, do polegar, o que seria 2/3 acima, né, do plano oclusal, para orientar a nossa penetração. Então, a gente estaria seguindo esse sentido. Nessa penetração, a gente pode fazer um giro, depois de penetrada a agulha, para a região de premolar do lado oposto. E aí, complementar de novo uma penetração. Terminar a penetração da agulha. E, posteriormente, infiltrar o anestésico. Não parece tão fácil de perceber só com esta imagem, mas eu vou tentar ser mais clara com os outros slides. Bom, a gente vai colocar o indicador ou o polegar, né, nessa região que eu falei que era de trígono retromandibular. A gente está vendo na cavidade bucal. Lógico que essa imagem é muito antiga e é por isso que esse dedo está sem luva, né? É uma coisa bem esdrúxula, mas você vê que a técnica permanece a mesma desde sempre, né? A gente tem a posição
do indicador em região posterior aos molares. E é o que vai guiar a gente, esses 2/3 do dedo, né, para penetrar a agulha. Penetrei a agulha, eu giro para a região de pré-molares do lado oposto. E aí termino de penetrar a agulha e faço a injeção de metade de um tubete, pelo menos. Já na técnica direta do bloqueio do nervo valar inferior, a gente também pode usar como parâmetro o dedo, né, para a gente penetrar com a agulha. A gente vai naquela metade do indicador também, só que a posição da carpule é vinda do lado contrário. Na técnica anterior, a gente vai com a posição da carpule rente aos molares, rente ao plano cruzado dos molares. E agora, na técnica direta, a gente vai a um plano oposto, né? Você vê que ela está inclinada com relação aos molares. Ela vem de lado, do lado oposto da arcada. Qual é o objetivo disso? Que a gente chegue na parte que a gente fala do forame mandibular. A gente quer entrar na parte interna do ramo mandibular. E para isso, essa inclinação é plausível, porque se eu não fizer dessa forma, a gente não consegue contato direto com o osso. Como é que eu faço? Primeiro passo. A agulha é colocada à altura dos premolares do lado oposto para chegar ao espaço pterigomandibular, que é essa região que eu estou citando. E o segundo passo, ao tocar o osso, a gente tem que recuar 1 milímetro e injetar a solução anestésica. Ela aparentemente é uma técnica mais fácil do que a outra. Bom, essa imagem consegue mostrar pra gente essa parte anterior, né, que a gente chama de ramo ascendente. A gente tem a linha oblíqua, a parte posterior, a ráfia pterigomandibular. Superiormente, a gente fecha um triângulo, que é o nosso trígono retromandibular. A gente tem que observar a distância entre as duas linhas e a altura da inserção da agulha, que a altura da inserção da agulha tem que ser pelo menos na metade dessa região do triângulo. Bom, qual é a indicação para anestesia do valar inferior? Exodontias de dentes posteriores, tratamento de múltiplos dentes mandibulares. Valendo salientar que a gente tem de contraindicações infecções na área da filtração e pacientes com risco de autoinjúria. Bom, aqui, por exemplo, a gente consegue ver uma cirurgia de exodontia de terceiro molar, na qual a gente tem que lançar a mão da anestesia do valar inferior. A evolução dessa cirurgia, ela vai mostrar pra gente o limite da aplicação da nossa anestesia para a região do valar inferior. O nosso ponto de referência, né, que é a ráfia pterigomandibular, e aí a gente tem à frente a linha oblíqua e essa linha vermelha, a região de trígono retromandibular. E essa daqui a gente consegue ver a posição da nossa anestesia da técnica direta para a região que a gente já estava citando antes, posterior aos molares. Finalizamos nossa aula hoje de técnicas anestésicas, espero que tenha sido interessante para vocês. A prática nós ainda teremos, mas a parte teórica está sendo passada agora. E a gente vai aproveitar esse tempo que a gente está ficando em casa para estudar mais. Então, há males que vem para bem, né? Aquelas aulas teóricas tão solicitadas por vocês e tão, né, almejadas para que tivéssemos, vão ser de fato repostas agora nessa fase em que a gente vai precisar ficar recluso. Até a próxima!